Boa tarde a todos, a todas e a todos. Nós estamos no nosso segundo encontro desse nosso mini curso sobre defasagens culturais. Eu, Jairo Carioca, e o professor Ronald Lopes, nós estamos juntos nessa pegada. Deixa eu falar um negócio para vocês. Nós abrimos um segundo grupo de WhatsApp porque o primeiro já estava cheio. Só que vou voltar a repetir de novo, se vocês puderem depois falar, com os amigos que vocês conhecem, que não estão aqui no curso. Nosso objetivo não é, fazer grupo de WhatsApp. Nosso objetivo é estar no grupo de WhatsApp, dando apoio ao curso. Então, o objetivo do curso é o encontro, é esse lugar aqui. Aqui é o objetivo principal. Lá no WhatsApp é o apoio. Outra coisa que eu ia falar com vocês, nosso primeiro encontro ainda estava, a gente ainda estava assim querendo saber o que era isso, né? Que curso é esse? Eu acho que a partir do primeiro encontro e a partir daquilo que foi trazido no primeiro encontro, está lá no canal do YouTube, tá disponibilizado para vocês assistirem, indicar para outras pessoas assistirem. A ideia do WhatsApp é que, ao fim desse encontro, lá no WhatsApp seja uma espécie de um foro de debates. Não é para ficar colocando figurinha, meme, é para gerar debate mesmo, entendeu? Trazer as questões, porque aqui passa muito rápido, mas lá a gente tem uma semana para isso. Eu precisei pedir para a Rosângela, que é a nossa tutora, fechar o grupo, porque as pessoas estavam se perdendo, né? Basta um botar um memezinho, uma figurinha, pronto, o restante vai na carruagem. E não é esse lugar da figurinha, não é esse lugar de anúncios profissionais, ali é um lugar da gente estar debatendo esse curso e outros cursos que possam estar atrelados, que possam estar discutindo, dialogando com esse curso, entendeu? Não é só o nosso, não. Olha, vai acontecer aqui um curso, né? A Márcia coloca, ó, Jário, vai acontecer um curso muito bacana aqui em São Paulo, online, que está dialogando também racismo, que está dialogando misoginia, que está dialogando homofobia, transfobia, a partir desses debates e tal. Coloca lá, entende? Vamos formar essa rede, porque tem muita coisa boa Inclusive, acontecendo Jairo, e a gente não fica sabendo. Pode falar, Marcinha. eu não sei se eu cheguei a colocar. A Casa Sueli Carneiro vai Isso, ó, iniciar um curso. é ótimo, eu vi essa do Sueli Carneiro, inclusive eu queria até agradecer, alguém colocou lá no grupo, eu já me inscrevi, né? Sueli Carneiro é imperdível, gente. Sueli Carneiro é imperdível. E o curso, muito, muito oportuno para se fazer. Eu quero pedir para vocês darem preferência aos cursos gratuitos. Essa é a nossa intenção, né? Eu e o Ronald, a gente podia estar fazendo esse curso aqui, a gente, numa outra modalidade, com valor simbólico pago, que fosse aí R$ 5, R$ 10, mas numa modalidade paga. Mas a gente está optando. Se a gente fala sobre defasagem, se a gente fala sobre lutas, a gente precisa tornar isso mais acessível possível. A gente dialogou bastante isso, né, Ronald? Mais acessível possível. Entende? Porque, assim, às vezes a gente dá um curso de R$ 10 e alguém fala assim, mas R$ 10 é tão pouco. Mas é pouco para quem? Entende? Às vezes é pouco para uma pessoa, mas para outra é um valor extremamente significativo. Né? Então, eu acho que alguns temas, gente, a gente tem que, de fato, enfatizar isso. Esse tema, defasagem cultural, ele é um tema muito amplo. Então, a gente está fechando ele para dentro das pautas antirracistas. Né? Essa foi a ideia que nós tínhamos dialogado, Ronald e eu, até porque a gente está atrelado ao movimento Novembro Negro da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, coordenado aí pela professora Jonas. Então, a professora pensou esse tema junto com o laboratório da qual faço parte, Laboratório de Educação, Gênero e Sexualidades. Ronald também está comigo nesse laboratório. Estou me aliançando também, olha que novidade boa, por isso que é bom esses processos. Estou me aliançando a um segundo laboratório de pesquisa, né? Para esses dias aí eu vou estar também no grupo de pesquisa de pautas feministas, antirracistas, Audre Lorde,
lá da Universidade Federal de Rondônia, fui convidado para estar fazendo parte. Então, a gente vai estar produzindo isso o máximo possível. Eu estive com duas secretárias dialogando, produzindo uma entrevista, que inclusive vai virar um dossiê, a gente vai futuramente publicar isso em artigo. Nas minhas duas visitas, a Secretaria Estadual de Educação de Rondônia e a Secretaria Municipal de Educação de Porto Velho, eu toquei sobre a Lei 10.639. Como é que essa lei ela estava sendo. Como é que ela estava sendo assimilada pelo Estado? Para quem não conhece, alguém aqui sabe o que não é a Lei 10.639? Jário, eu não sei o que é a lei. Alguém aqui não sabe? Ou todos aqui sabem? Não é vergonha perguntar, não, gente. Se não sabe, falar, eu não sei, eu não sei. Que aí a gente fala um pouquinho sobre isso. Eu não sei, Jairo. Viu? Isso é bom falar. Também não, Jairo. Olha aí que legal. Quem mais não sabe? Jairo, Eu não lembro se eu sei. Eu não sei. Olha aí que legal. Mais alguém? Vocês ficam com vergonha de perguntar, gente. Perguntar não é vergonha, não. A Lei 10.639, se eu não me engano, é de 2003, não é isso, Ronaldo? Acho que é de 2003. O que a lei... Exatamente. Isso. O que a Lei 10.639 vem falando, né? É a lei de diretriz da educação que torna obrigatória a inclusão da história e cultura afro-brasileira na grade de educação. Quando a gente ensina história no ensino médio, a gente no caso, por lei, cumprir a lei, né? Essa lei, que é a história da África. Né? Então, a história da África, ela é por lei e a gente tem que ministrar essa aula. E aí você ministra, né? Isso, né, Ronald? A partir de diversos fatores, como, por exemplo, ó, quem aqui... 2003. Quem aqui trabalha em escola municipal? Alguém aqui trabalha numa escola municipal? Eu acho que é a Mônica, né, Mônica? Acho que você atua na escola municipal. Isso, eu sabia que você atuava. Nas escolas que vocês atuam, nas escolas municipais, eu não atuo, mas eu tenho um filho que estuda, eu tenho uma filha que estuda na escola municipal. Lá tem a merenda, lá tem a alimentação escolar. Né? Tem alimentação escolar na escola municipal. Olha uma coisa interessante. Na alimentação escolar dessa escola municipal, está inserida a alimentação que faz parte da cultura afro-brasileira? Porque a Lei 10.639, ela é tudo isso, gente. Ela não é só, vamos falar sobre a história dos negros. Por exemplo, você vai falar, a merenda na escola tem o munguzá, por exemplo. Exatamente. Munguzá carrega sentido de cultura aí, né? Uma cultura afro-brasileira. O munguzá não é a canjica, né? Exatamente. É parente da canjica. Eu falei com isso, Ronald, eu dialoguei bastante com a secretária em relação a isso, sabe? A secretária municipal, ela falou assim, não, nós estamos sim e tal. Aí eu falei, eu queria fazer uma pergunta assim, tá gravado, depois eu vou transformar isso no artigo. Eu queria fazer uma pergunta assim para os professores. Claro, gente, eu estava falando ali, né, eu estava enquanto pesquisador em Rondônia, mas isso também em qualquer estado do Brasil. Aqui no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e qualquer lugar que eu tivesse. Eu quero agradecer, inclusive, o acompanhamento que a doutora Rosângela Hilário fez, uma voz potente de resistência ali em Rondônia e que me levou a esses lugares, né? Uma das coisas que eu perguntei para a secretária municipal de educação é se ela sabia me dizer quantos professoras pretas havia no município. Entende? Simples. Eu nem queria saber dos alunos, porque aí, né, os alunos e alunas ia ter que ser um mapeamento muito amplo. Mas a pergunta foi simples. Quantos professores ou professoras pretas o município de Porto Velho tem? Isso é uma pergunta que a gente pode fazer em qualquer lugar que a gente transitar. Quantos professores e professoras pretas o município
onde eu atuo, Nova Iguaçu, tem. Eu, por exemplo, tenho uma filha preta que estudou a vida inteira. Meus filhos estudaram o ensino fundamental, o ensino médio e agora o ensino universitário em escolas públicas. Eu sou resultado da escola pública. E não quis que os meus filhos tivessem outra experiência que não é essa da escola pública. Né? E, claro, com todas as defasagens que a escola pública tem, para isso que a família está inserida também nesse debate. Né? Eu sempre digo que a escola instrui, a educação faz parte também do processo familiar, dos pais estarem envolvidos nesse processo educacional junto com os filhos. E hoje eu tenho o privilégio de ter duas filhas acadêmicas, né? Essa minha filha, ela falou, pai, eu passei pelo ensino fundamental, passei pelo ensino médio e nunca tive uma professora preta. Eu nunca tive uma professora que eu pudesse olhar para ela e me referenciar. Ao contrário, eu fui chamado no ensino médio por 2 vezes como pai, porque os cabelos da minha filha não se comportavam. Agora imagine só, eu falei, gente, eu sou pai de uma menina preta e que tem um cabelo que corresponde àquilo que ela é, uma menina preta. E vocês querem que eu alise o cabelo da minha filha? Ah, não, mas ela não pode vir com esse cabelo, porque a escola tem a sua regra. Eu falei, sim, uma regra de uma escola branquicista, com diretor branquicista e com professores branquicistas. Eu falei, olha, lamento muito, mas eu sou pai de uma menina preta. E fui parar na Secretaria de Educação, porque, sabe, se a gente não brigar, a gente não consegue. É direitos. Quando a gente fala sobre defasagem cultural, a gente está falando disso. Cadê os corpos pretos nos espaços de ensino? Quando uma professora pega um jornal, isso que eu estou falando para você aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Quando uma professora pega um jornal, sabe, e fala sobre 2 pais que aparecem no jornal. O pai que é advogado e que está no jornal de um garoto branco. E o outro, o garoto preto, em que o pai é o criminoso que está no jornal. A retratação que se faz desse corpo preto é pela criminosidade. Entende? Isso é racismo. Quando uma mulher preta entra dentro de um shopping, dentro de uma loja, dentro de um shopping, e é acusada de roubo, isso é racismo. E aconteceu ontem, lá nas lojas Rennes, aqui no Madureira Shopping, aqui no Rio de Janeiro. Vocês estão cientes dessa notícia, né? Aí a loja Rennes vai e lança uma nota de repúdio. A gente está cansado de nota de repúdio. A gente não quer mais nota de repúdio. A gente quer ação. A gente quer, de fato, uma sociedade que pense o racismo enquanto um espaço que se autoalimenta. O racismo estrutural. A gente não quer mais esse discurso, sabe? A gente não quer esse discurso que eu costumo ouvir de alguns amigos acadêmicos, né? De que o inconsciente não tem cor. Claro que tem. A gente não quer mais esse discurso que a gente ouve dentro de elementos que somos todos humanos. Somos todos da mesma cor, que nós não somos. Somos todos iguais. Não somos. Não somos todos iguais. Não somos todos. Basta ver o lugar que os corpos pretos ocupam nos espaços sociais. Normalmente são lugares de serviço. Eu sempre falo isso. Entra dentro do hospital, veja quem são os médicos. Veja a cor dos médicos e depois veja a cor das pessoas que estão ali enquanto pessoal de apoio. Segurança, limpeza. Entende? Eu saí, acho que foi antes de ontem, foi numa lanchonete, né? E aí eu perguntei para o meu marido, Carlos, vê se você encontra um garçom branco. Né? Não havia, não há. Só que quem está lá servindo são as pessoas pretas. E aí, Márcia, sabe o que vão falar? É meritocracia. Os brancos estão ali porque eles mereceram estar ali. Os pretos são vagabundos, preguiçosos, não estudam, é isso que a gente Se estão ali é porque não estudaram. tá ali porque quer.
Entende? Agora, não tem condições da gente pensar assim no país que em 2019, porque a gente está em 2022, finalzinho, eu já estou aqui contando as horas para esse ano acabar, porque não dá mais, né? Não dá mais para perder gente. Perder Gal Costa, para mim, foi assim, sabe? Perder Elza Soares, perder Gal Costa, perder 600 mil pessoas, eu não estou aguentando mais perder gente. Eu quero que esse ano acabe logo, porque eu quero ter a alegria do dia 1º, gente. Não precisa dizer porquê, né? Eu quero ter a alegria do dia 1º, eu quero, sabe, respirar o novo Brasil. Mas olha só, a gente vai pensar um país em que 56% desse país é preto. 56%, sabe? 56% são de pessoas pretas, de pessoas negras. 56% desse Brasil. O Brasil tem a maior população negra do mundo, depois da África. O Brasil tem a maior população negra do mundo, depois do continente africano. Entende? Então, a gente não pode achar que, sabe, que é chato, que é vitimismo, que não é vitimismo. Não é vitimismo. E a coisa ainda é muito pior quando esse corpo ainda é um corpo feminino. Quando esse corpo é um corpo feminino. E quando esse corpo é um corpo trans. Aí a coisa fica pior ainda. Pior ainda. Eu estive nesses espaços e era interessante observar que as mulheres ali, em sua maioria, mulheres brancas. Quando eu fui visitar a associação de familiares de pessoas encarceradas, em sua maioria eram pretos. Entende? Eu estava nas secretarias, nos gabinetes políticos, onde o poder transita, quase que 100% brancos. Quando eu vou para a periferia, eu tive ali no Beco do Sapateiro, um lugar periférico onde os corpos desobedientes da norma de gênero se encontram, onde os nordestinos se encontram. Conheci Dona Eulália, uma senhora nordestina guerreira, me deu esse cordão de mulungum aqui de presente. Quando eu falei que eu era do Ceará, ela foi lá e pegou esse cordãozinho de mulungum. Para quem é do Ceará sabe que isso aqui tem um significado muito grande, né? Das questões indígenas, tudo isso. E o beco ali de sobrevivência, um gueto de sobrevivência, uma ferida no meio do centro de Rondônia, onde os corpos ali se encontram para tentar respirar. Então, a gente precisa criar esses lugares de respiração e espalhar esses lugares nas nossas universidades, nos nossos espaços de trabalho, nos nossos espaços de atuação, nos nossos núcleos religiosos, em todos os lugares. Se todos nós nos tornarmos uma força de ação, se todos nós nos tornarmos uma resistência, né, a gente vai conseguir fazer a diferença. O que não dá mais, eu vim de Rondônia com uma certeza absoluta. Essa certeza eu vim, sabe, eu vim assim revigorado. O que não dá mais é deixar os fascistas se sentirem bem, confortáveis. Isso não dá mais. Essa galera tem que se sentir constrangida. Essa galera tem que se sentir, sabe, com vergonha. Elas têm que se sentirem minoria. E isso só vai acontecer quando nós começarmos a falar. Por isso a importância de um tema como esse, para estudar como essas defasagens culturais vão criando abismos. Vão criando abismos. E mantendo, assim, as ausências. Né? Aliás, o Boaventura de Souza Santos trabalha muito a sociologia das ausências, onde ele fala sobre as artesanias como forma de combater, né, as sociologias das ausências. E artesanias é isso que a gente está fazendo. Né? Nós somos os artesãos as artesãs que estamos, de alguma forma, tentando aí diminuir essa vacuidade, esse abismo, esse espaço. O que não dá mais é deixar essa galera confortável. Eles não podem ficar confortáveis, os racistas não podem ficar confortáveis, misóginos não podem ficar confortáveis. Sabe? Homofóbicos, transfóbicos não podem ficar confortáveis. Machistas não podem ficar confortáveis. Fascistas não podem ficar confortáveis. Eles só não ficarão confortáveis quando nós começarmos a ecoar as nossas vozes. E claro, e fazer isso a partir de um elemento extremamente transgressor, que é a educação, onde a Bell Hooks vai trabalhar muito isso. Né? Precisamos de uma educação
transgressora, uma educação que rompe os limites, que fissura as barreiras. Só a partir dessa educação transgressora é que a gente, de fato, vai conseguir chegar em algum lugar. Eu quero agradecer a presença de todos e todas vocês e todos vocês. É um prazer imenso estar podendo dialogar. É um prazer imenso, sabe? Eu queria que esses cursos, assim, a gente fizesse... Aliás, a gente já não tem vaga, né, Ronald? Acabou nossa vaga lá, mas a gente vai dar um jeito. Quem não conseguiu se inscrever ainda no Cigarra, busca ajuda aí da Rosângela. Rosângela é a nossa monitora, é a nossa tutora do grupo, tá bom? Que a gente praticamente já está sem vaga já. Não perde a sua oportunidade de ter esse certificado. E bacana de vocês estar aqui. Ronald, contigo. Muito obrigado pela presença de todos vocês e todas vocês. Obrigado, Jairo. Obrigado a todos e todas. Estamos aqui mais uma vez, né, partilhando aqui e compartilhando com vocês todas essas questões. Estão todos me ouvindo direitinho? Sim, Ronald, tá uma audição boa. Eu ia pedir agora, Ronald, para a gente tirar aquela nossa foto. Quem puder abrir a câmera de vídeo. Vou parar a partilhar aqui. Porque essa foto vai lá para o painel da Universidade Federal. Então, quem puder abrir, dá um tapa aí na make, passa aquele batom. Dá ajeitada na cadeira. Dá ajeitada na cadeira. E vamos tirar a nossa foto. Pode ver a câmera. Isso, ajeita direitinho. Abre as câmeras de vocês, quem quiser, para a gente poder tirar uma foto. Certo? Pronto, podemos? Podemos. Vou tirar aí. 1, sorriso, 2, 3. Mais uma. Lá. Obrigado, gente. Maravilha. Maravilha, Jara. Então, sejam todos bem-vindos. A segunda aula de defasagens culturais, promovida pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, um curso de extensão do campo de educação. Quem não fez o seu certificado pode ir lá fazer, entrar no sistema do Cigarra, na descrição do grupo que a gente montou. Temos 2 grupos, um grupo já está lotado, o segundo ainda cabe mais gente, mas os certificados ainda poderão ser emitidos, tá bom? Pelo que eu vi lá na contagem, estamos com 120 alunos já cadastrados e prontos para receberem seu certificado. Então, você que não conseguiu, peçam ajuda, pode entrar no privado meu ou do Jairo, da Rosângela também, que está ajudando, e para se cadastrar lá no Cigarra, tá bom? Para você receber seu certificado. Bom, em dezembro, a gente vai estar fazendo o nosso 3º encontro de psicanálise, tá bom? Eu, Jairo, vai estar ali a Ana Laura Prates, o Dunker, o Christian confirmou está conosco. Então, quem a gente fez um grupo, a gente fez um meio para defasagens culturais, que é uma espécie de esquentar os motores, né? Quem viu minha partilha aqui da minha tela, viu que tinha um motor ali proposital a gente poder desemboca todos os anos, tá bom? Então, tem um grupo de defasagens culturais para quem se interessar participar do 3º encontro de psicanálise, tá bom? Bom, dado esses avisos, todo mundo está me escutando, tá tudo bem, ótimo, maravilha. Hoje, pessoal, a gente vai... já está gravando já, né? Acho que já está. Sim, Ronald, já estou já. Maravilha, beleza. Então, a gente vai começar, preparem seus cadernos, hoje vai ter muita informação aqui, ideias, enfim, anotações. Hoje a gente vai começar, pessoal, dando um sobrevoo na história da morte e na história do morrer, porque eu quero
falar sobre a morte, o morrer, assim como o Jairo falou sobre as questões de que nós não somos iguais, né? E a história vai mostrar isso para a gente. Eu já vou partilhar aqui a minha tela com vocês sobre defasagens culturais. Deixa eu passar aqui. Deixa eu voltar. Isso. Defasagens culturais, impactos do racismo diante da rebeldia do desejo e da morte. Essa aqui que está passando para trás. Vem cá, filha. Eu também tenho uma filha negra. Olha lá, dá tchau para todo mundo. Isso. Obrigado, filha. Defasagens culturais, impactos do racismo diante da rebeldia do desejo da morte. A gente viu que esse conceito, defasagens culturais, é um conceito do Domenico De Masi, né? Lá no livro dele, que a gente vai estar falando mais à frente. Obrigado, Steve. Deixa eu passar aqui, ó, nesse livro aqui do cantinho da tela de vocês, O Futuro do Trabalho. Se vocês lerem lá, ele vai estar tratando sobre a questão pós-industrial. Depois eu vou voltar nesse slide. Sobre a questão da Revolução Industrial, depois o pós-industrial, como é que a gente foi alienado da própria força de trabalho, e isso teve um impacto na mentalidade, na forma como a gente pensa, né? E, portanto, lá na frente, a gente pode, depois dos estudos decoloniais, a gente entende que a colonização é uma coisa, a colonidade é outra coisa, né? A colonização é a colonização dos corpos, e a colonidade é a colonidade da mente, da mentalidade, né? E essas duas dimensões, ainda que andem juntas, elas estão desalinhadas justamente por conta dessa defasagem que ocorreu entre uma coisa e outra. Eu vou voltar para cá para a gente poder só retomar ali um pouco o conceito do Antônio, do Domênico De Masi, sobre defasagens culturais, tá bom? Daqui a pouco também eu vou falar um pouco, vou trazer um poema aqui bem interessante, né? Mas eu coloquei lá para vocês também no Drive, tem material, tá bom? E esse livro que eu acabei de mostrar para vocês está no Drive. O Futuro do Trabalho. Seria interessante vocês lerem o capítulo 9 e o capítulo 10 daquele livro do Domênico De Masi, tá bom? Que vai dizer justamente dessa defasagem cultural. Para a gente poder falar um pouco, né, eu vou estar trazendo aqui uma citação dele. Se agora muitos negam o advento da sociedade pós-industrial ou se obstinam a entendê-la e vivê-la numa perspectiva industrial, isso é efeito de uma distorção mental. Então, presta atenção no que o Domênico De Masi fala, né? Se muitos negam que existe uma sociedade pós-industrial, né, e tem assim uma resistência em entendê-la, né, ou seja, que tudo está industrializado, tudo já está pronto, né, como produto de massa, né, e você consome sem ao menos pensar no que você está consumindo. Você produz, você distribui e você consome justamente sem pensar naquilo que você está produzindo, distribuindo e consumindo. Isso é muito fácil de você ver quando você recebe no WhatsApp as mensagens prontas, né, e não quer nem saber se aquilo tem você pode articular as fontes, né, você não quer nem saber, repassa, né, as chamadas fake news, né? O que é fake news de acordo, se eu tivesse que pensar de uma forma do Domênico De Masi? O fake news é uma distorção mental de uma defasagem cultural que induz a interpretar e viver cada época nova com base numa mentalidade anterior. Entende? E é justamente isso. E eu não estou falando nada demais aqui, porque você vê como que isso é atual.
Quando a gente pede a volta da ditadura, quando a gente pede a volta dos valores onde os pais tinham autoridade, onde os professores tinham autoridade, onde os militares tinham autoridade, ou seja, a reivindicação de um pai dentro de um contexto onde essas idealizações já não fazem mais sentido, não é? Onde há uma falência do pai, né? Isso eu posso dizer em termos históricos, a partir de 1989, ali da queda do Muro de Berlim, né? E a ascensão do neoliberalismo. Né? Foram despedaçadas as referências fálicas, né? Se fosse do ponto de vista psicanalítico. Né? E aí, trazendo para o Antônio De Masi, que é sociólogo, não está discutindo com a psicanálise, mas a gente está fazendo ele discutir aqui, né? Colocando a questão das fake news, colocando a questão desse movimento que pede a volta de uma ditadura, a volta dos militares ao poder, né? Ou seja, há inovações e os grupos sociais recusam a se submeter a essas mudanças que são históricas, independente do movimento do indivíduo, independente do querer do indivíduo. Né? Ou seja, de novo, é um efeito de uma distorção mental, de uma defasagem cultural, que induz a interpretar e viver cada época nova, ou seja, ele resiste às mudanças, né? Com base numa mentalidade sedimentada na anterior. O sujeito quer retornar, o sujeito quer voltar, né, ao estado inanimado, digamos assim. Né? Obviamente que dentro da psicanálise a gente trabalha isso como pulsão de morte, mas isso é outra história. Eu vou traçar aqui, portanto, eu só dei aqui apenas uma passagem aqui para a gente entender esse conceito. Pô, mas da onde que vem esse conceito de defasagem cultural? Bom, primeiro que todo conceito ele é feito de uma praxis, ou seja, ele é feito da prática, da materialidade, tá bom? Então, esse conceito ele foi feito de acordo, né, com os movimentos históricos, tá bom? E o Domênico de Masi, ou seja, o Antônio, está trabalhando numa sociedade pós-industrial, onde os fenômenos de massa não só se apresentam, né, mas também se apresentam como uma defasagem, onde a mentalidade dessa mesma massa, correto, não acompanha as transformações do mundo. Isso é defasagem cultural. Então, quando a gente traz de volta o racismo, quando a gente traz de volta a misoginia, quando a gente traz de volta, né, o machismo, o que é isso? É reivindicar todas as estruturas coloniais, não é? Para resistir às inovações e às partilhas de poder. Porque o que está acontecendo, gente? O que acontece na modernidade? Presta atenção nisso aqui, que é importante, assim, extremamente importante. Idade Média, modernidade. Eu não vou falar Idade Média, eu vou falar tradição. Tradição e modernidade. A modernidade, ela dilui a tradição ao mesmo tempo que a recria. Isso está acontecendo desde 1500, desde o século XIV, XV. Isso já acontece desde o século XIV, XV. Eu vou mostrar isso aqui para vocês. Né? De acordo com as transformações que a gente vai observar na morte. Tá bom? E aí eu vou levar o nosso campo de estudo para os estudos da morte. O que acontece? O catolicismo, por exemplo, não é mais o ponto de referência, porque teve o protestantismo. Né? A economia feudal não é mais a referência, por quê? Porque surge o capitalismo. Eu tenho discussão lá com a Érico Robesbal e a Ellen Wood sobre da onde que vem o capitalismo mercantil, né? Se é rural ou é urbano. Isso você pode ver nos escritos dele lá, a Era dos Extremos, ou a Origem do Capitalismo da Ellen Wood. Ou seja, do ponto de vista econômico, você já não tem o mesmo sistema, do ponto de vista religioso, você já não tem o mesmo sistema, do ponto de vista político,
As monarquias constitucionais, né, as monarquias, já não são mais ponto de referência, elas são forçadas a compartilhar esse poder com, por exemplo, o surgimento do parlamento. Né? O parlamento, por exemplo, na Alemanha, já está em pleno funcionamento no século XVII, XVIII. Né? Claro que a Alemanha só surge depois enquanto Estado-nação, mas o parlamento já existia dentro dos seus territórios e príncipes, né? Como, por exemplo, Federico II. Né? Então, do ponto de vista político, você tem, então, o surgimento de Estados-nação, que não tem tanta necessidade assim da monarquia. Então, o que está acontecendo aí? Um despedaçar das instituições que se querem sólidas, que se quiseram sólidas, certo? Então, de novo, isso é do ponto de vista histórico, moderno, né? E quando chega no século XIX, as revoluções, por exemplo, de 1842, França, Alemanha, que é um movimento que está acontecendo na Europa como um todo, inclusive aqui no Brasil também, não é? São movimentos de reivindicações, por exemplo, na Europa, com melhores salários, né? Por quê? Porque você tem a Revolução Industrial, está se trocando a máquina pelo homem, né? E aí sobra o que para o homem? Força de trabalho, né? E aí, portanto, o homem vende a sua força de trabalho. Então, tudo isso é a modernidade criando e recriando as relações. E o homem vai ficando o quê? Perdendo o seu laço social. Esse é o ponto. Certo? Poxa, professor, mas eu tenho amizade, eu faço laço social. Sim, você faz laço social, mas ele é superficial, rasa, não é? Superficial, rasa e não é aprofundada. Por quê? Porque agora você tem opções, né? Agora você tem opções. Quando você o número de casamentos, né, o número de separações estão diminuindo, mas o número ainda de divórcios ainda é grande, maior do que o número de casamentos. Você pode isso verificar aí nas estatísticas, né? E isso desemboca onde? Aquilo que o Bauman chamou de a vida líquida. As relações são temporárias, são provisórias, são líquidas. Ah, mas o meu pai está casado há 20, 30, 40 anos. Tá, mas isso não, do ponto de vista psicanalítico, isso pode não significar muita coisa, não. Né? Pode significar por conveniência, pode significar porque deixa assim do jeito que está, pode significar que perdeu a conexão, mas mantém o casamento por aparência. Né? Ah, não, mas eles se amam, eu sei. Mas a gente não tem essa medição. Isso que eu quero botar aqui para vocês. No mundo onde a modernidade evaporou tudo, evaneceu o simbólico, né? Às vezes a gente acaba fazendo as coisas de forma automática, de forma o que não se aprofunda. Pedágio, por exemplo. Quantos de vocês já passaram por um pedágio e você estabelece uma relação econômica com o caixa? Em quantos segundos? Isso jamais podia ser pensado na Idade Média. Jamais. Só na modernidade. Você estabelece uma relação econômica de 2 segundos com o pedágio, isso se você não tiver o seu carro no automático. Né? Se estiver ali no manual, você tem que parar ali no caixa para estabelecer uma relação ali para você dar o seu dinheiro, que inclusive é produto do seu trabalho. Né? Tudo isso, então, eu vou passar aqui para a gente falar aqui mais um pouco. Olha só o que a gente vai fazer. Preste atenção aí. Percurso nosso. Então, eu vou falar um pouquinho da história da morte. A morte é a civilização ocidental. A historiografia brasileira e depois a aplicação da oficina. O que acontece? Depois eu vou, no final, a gente até pode discutir um pouco, ou eu posso abrir o grupo também, né? Depois que o Jaro falou isso, me surgiu a ideia de abrirmos o grupo para ver se vocês aplicaram aonde vocês encontraram nos fatos históricos, durante os processos históricos,
esse conceito de defasagem cultural. Mas depois a gente pode tratar isso mais especificamente. Mas a questão agora é que a gente vai dar um rasante aí na história da morte e do morrer, e a gente vai falar sobre a morte e a civilização ocidental, e para poder cair aí na historiografia brasileira, tá bom? E a aplicação da oficina seria aí depois a gente pensar sobre os rituais, sobre a morte, mas isso a gente pode fazer mais à frente. Bom, a história da morte e do morrer, né? Por que morte, professor? Por quê? Primeiro, porque é o meu objeto de pesquisa. E segundo, que pouco se fala, né? Morte e sexo são duas palavras, são dois lados da mesma moeda. Que isso, professor? Tá maluco sexo e morte ser dois lados da mesma moeda? Sim, é. Por quê? Porque a sexualidade, o que acontece na sexualidade? Muito se faz muito se fala e pouco se faz. Gente, isso não sou eu não, tá? Nos movimentos feministas de libertação, né, nos movimentos de libertação sexual, né, nos movimentos de tratamento que surgiram aí na primeira, segunda, terceira onda do movimento feminista, que surgiram na década de 70, né, 60, 70, os movimentos de maior liberdade, né, de liberdade inclusive sexual. O que acontece? Pensava-se que agora as relações sexuais, do ponto de vista de transar mesmo, não estou falando do ponto de vista freudiano, não, estou falando do ponto de vista histórico mesmo, né? Elas seriam capazes, então, de aumentar essas relações sexuais. Né? Só que o que se provou não foi isso. O que se provou a história foi que as relações sexuais, por incrível que pareça, você pode verificar aí numa pesquisa mais tranquila na sua casa, que as relações sexuais elas diminuíram. Acabou fazendo de lá muito, porque antes não podia, e aí a gente lutou para poder, e depois quando a gente pôde, não deu certo, nos frustramos, vimos que não era nada disso. Né? Por que eu estou falando isso? Porque a morte ela vai se dar completamente no quiasma da dimensão. O que a gente fala quiasma? Ou seja, ação sexual. Ou morre. Século XX inteiro. Eu não estou falando de agora, gente. Presta atenção, não estou falando de agora. A palavra genocídio, por exemplo, ela surge no século XX. Por quê? Por conta da Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Você falar de genocídio no século XVIII é anacrônico. Por quê? Porque lá não tinha essa mentalidade. Não morria tanta gente para você dizer que houve um genocídio. Mesmo nas guerras religiosas, as guerras religiosas entre Inglaterra e França, por exemplo, né? A guerra, se você for mais atrás, a Guerra das Duas Rosas, né? Se você for lá no século XV, dos York e Lancaster, por mais que se morria gente, né? Não se morreu tanta gente quanto no século XX. Por quê? Porque você tem a Primeira Guerra, que nunca houve uma guerra que envolveu todos os países do globo. Só em 1914 que aconteceu isso. Nunca se envolveu tantos países em 1939, que foi a Segunda Guerra Mundial, que a gente entende que foi a continuação da Primeira. E aí surge, para nomear o horror da guerra, né, nomear a matança da guerra, surge esse nome, genocídio. Então, voltando para cá. Genocídio, então, por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque a morte, então, vai ser um fator inominável. Né? Quer dizer, no sentido de que não você fala pouco dela. Né? O segundo ponto, por que se fala pouco da morte? Pessoal, desliga os microfones, por favor, tá bom? Eu fico aqui atrapalhado. Obrigado. Então, por que a morte, então, se fala pouco, né? E muito acontece, digamos assim. Né?
uma sociedade onde você só se ganhar. Numa sociedade onde você ganhar coisas, essa acumulação de recursos, esse significante aí, né? Eu estou na análise aqui, esse significante acumulação é um significante do século XX. Né? Tanto é que o fenômeno de acumuladores, né, que é patológico, né, ele se dá no século XX. Você não vai ter acumuladores dessa magnitude, né, no século XIX, por exemplo. Claro que você tem os colecionadores e é no final do século XIX, né, não é no início. Né? Os colecionadores que começam a acumular coisas no século XIX. Né? Por isso que surge aquela produção de ganhador, né? Mas voltando, tem essa questão que de perder, né? Olha que contradição. A gente faz a gente profunda diferença. Áreas, por exemplo, como a África. Né? Então, o que acontece? No século XX, então, você cria uma sociedade que quer deseja o tempo todo ganhar. Se deseja o tempo todo ganhar, isso quer dizer que ganhar faz parte da felicidade. Então, no século XX, a gente coloca a felicidade, ou pelo menos a tentativa de sensação de estar feliz na acumulação. E nunca perder. Nunca. O indivíduo nunca perde. Porque se o indivíduo perder, tem alguma coisa errada com o indivíduo e não com a sociedade. Entenderam isso? Então, quer dizer, a morte e o sexo, elas são os dois lados da mesma moeda. Né? E a gente nunca prestou atenção, ou pelo menos de um ponto de vista mais educacional. Você pode ver, existe educação para a morte, existe o livro didático fala sobre a morte, livro didático do primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, né, das escolas públicas municipais, estaduais. Eles falam de educação da morte? Eles falam de história da morte? Não, não fala. Então, o sujeito é criado como se a morte não existisse. Ah, professor, mas isso é muito complicado. Como é que eu vou falar para minha filha que as pessoas acabam, que as pessoas morrem? Eu vou falar que existe um mundo do além. Tudo bem. Você também pode falar, não tem problema. Mas saiba que, ao você não mostrar que existe uma finitude para o seu filho ou para a sua filha, você está mostrando que ele não tem limite. Que ele não tem, de novo, vou repetir, não tem limite. Mas se o senhor está dizendo para a gente ir no cemitério, bom, eu estou dizendo o seguinte, no século XIX as crianças iam no cemitério. E não havia problema nenhum nisso. Crianças de 2 anos, crianças de 3 anos, crianças de 8 anos. E não havia problema nenhum nisso. Né? Quer dizer, ou seja, quando você pega um livro didático, você vai olhar sobre a história da morte, você olha, é só rodapé. Você não tem uma lição sobre a história da morte. Você tem uns sepultamentos, quando muito bota lá o Egito. Ah, mas o Egito, a pirâmide é um grande túmulo. Sim, mas a distância cultural é enorme. Por que eu não coloco estampado um cemitério e fala de cemitério nos livros didáticos? Porque a gente transformou esse assunto em tabu. A gente vai trabalhar mais esse assunto. Né? Então, ao longo do século XX, a gente fez isso com a morte, distanciou a convivência da morte, ou seja, também a modernidade vai fazer um pouco disso, porque na Idade Média, o cemitério, né, é o espaço onde se enterravam os entes queridos, era um espaço de sociabilidade, era um clube, sim, era um clube. As pessoas namoravam, as pessoas casavam, né, até mesmo porque muitas das vezes
o cemitério ficava dentro da igreja, né? Então você ia para a igreja e os mortos eram enterrados no assoalho da igreja. Obviamente que estava estratificado uma sociedade, né? Tinha uma estratificação social. Os mais perto do altar ressuscitariam primeiro e, portanto, deveriam pagar suas sepulturas eclesiásticas mais caras do que os que estavam perto da porta. Ok. E os escravizados? Quando muito se conseguisse juntar dinheiro suficiente para comprar uma sepultura eclesiástica, ficava mais próximo da porta de saída, né, da porta de entrada, né, e seriam ressuscitados por último. Essa seria a mentalidade teológica, né, até mesmo porque é preciso dizer que por muitos anos a teologia que foi pregada marcou corpos. É claro. Você vai falar, professor, que isso não tem tanta validade assim, tanta confirmação assim? Tem. Baseado aonde? Na marca de Caim. A teologia vai dizer, teologia tanto católica quanto evangélica, não venha culpar a católica, não, porque a evangélica também vai no mesmo caminho, né? Obviamente que não são todos, guardados suas devidas proporções e singularidades. Estou falando aqui de uma coisa mais superestrutura social, né? Em que, pela marca de Caim, né, por ele ter olhado Noé, né, pelado, né, e porque Noé tomou seu vinho, ficou bêbado, e Caim chegou na tenda, Noé estava ali com suas vergonhas descobertas, e Caim caçoou e riu de Noé pelado. Entrou Sem e Jafé com o seu lençol e cobriu Noé. Professor, não é assim que está na Bíblia, não. Tudo bem, não estamos falando de Bíblia, estamos falando de teologia que justifica a escravidão. E disso que nós estamos falando. A teologia que justifica a escravidão usa e abusa dessa passagem para poder legitimar que os negros seriam ali amaldiçoados por Deus e, portanto, carregariam uma marca no corpo, que é a negritude. Tá certo? Então, por que eu estou falando isso, né, sobre essa questão? Porque a morte, né, que a gente vai estudar desses escravizados. Como os escravizados, e aí a gente vai entrar lá no final, no cemitério dos Pretos Novos, qual é a relação da morte com esses escravizados, tá certo? Como que numa sociedade onde a condição, né, dos negros era uma condição precária, né, como que os escravizados eles acessam uma morte digna, ou pelo menos tentam acessar uma morte digna, né? Já que dentro de uma sociedade colonial você tinha acesso, quem tinha um poder econômico suficiente, né? Obviamente que isso dificultava o acesso, mas em contrapartida os pobres e os negros, né, aqueles que não tivessem condição, iam inventar estratégias para poder ter acesso a essa sepultura eclesiástica. E, portanto, no caso, os negros, né, e os escravizados, ainda que sejam livres, eles orbitavam suas sepulturas em volta da nave da igreja, tá? De qualquer igreja, né? Então, quando você chegar a uma igreja, no Brasil, principalmente, do século XVIII, XIX, você vai ver que dentro da igreja é um cemitério e fora também, né? Aos poucos, esse cemitério que está dentro da igreja, aos poucos, ele vai se descolando do templo, né? Porque, primeiro, a sepultura eclesiástica era regulamentada, né? Ad sanctus apud ecclesiam, quer dizer, os mortos eles têm que estar dentro da igreja, não é? E depois, ao longo do final do século XIX, já começa aí, ao longo do século XIX, e
portanto, século XX começa aí esse descolamento, né, do cemitério, do templo físico da igreja, né, e transformando, então, esse cemitério num cemitério intramuros, né, ou seja, os cemitérios passam a ser cercado de muros. Então, de novo, o cemitério ele vai se descolando da igreja. Vamos ver como é que é isso. Então, eu falei um pouco ali da morte, da história da morte do morrer, né? A gente pode ler Philippe Herrier, eu utilizei aqui Philippe Herrier para estar falando para vocês, história da morte no acidente, né? Mesmo porque o Philippe Herrier ele é um junguiano, né? Não sei se vocês sabem, mas o Philippe Herrier ele é junguiano, ele usa muito a concepção de arquétipo, né? Junguiano mesmo, mas assim, de qualquer modo, e ele é muito criticado por isso, mas de qualquer modo é um dos primeiros que vai ali estabelecer esse campo, né, de estudos da morte e do morrer dentro desse ponto de vista. A morte e a civilização ocidental eu falei um pouco, e a gente vai agora para a historiografia brasileira, tá bom? Deixa eu dar mais uma passada aqui na morte e na civilização ocidental. E eu vou depois, gente, eu não estou olhando o chat, tá bom? Eu só estou olhando o chat aqui que entra aqui para mim, depois eu vejo com mais calma. No final a gente lê os chats todos. A morte e a civilização ocidental, mas vocês podem colocar aí as suas questões, seus comentários, tudo no chat. Não tem o menor problema com isso, tá bom, gente? Vai colocando aí, vai comentando, perguntando, depois eu venho no final tratando essas questões, tá? A morte e a civilização ocidental, vou retomar aqui um pouco, tá bom? Na primeira Idade Média, a morte era domesticada, familiar, ou seja, havia certa intimidade entre o morrer e o cotidiano da sociedade, como eu já vi, como eu falei, né? A tal ponto que esse ato era encarado como algo natural da vida. As crianças iam lá, brincavam de ioiô, sei lá, brincava com os túmulos, né? Aqui está o meu avô que está morto, aqui está meu pai que está morto. E era natural isso, era normal, tranquilo, né? As pessoas iam ter um ponto de encontro, né? Se encontrar, ia namorar, tudo realizado dentro do cemitério. Obviamente que a imagem do cemitério que passa na nossa cabeça é a imagem de agora, e não é. Não é porque o cemitério é uma igreja. O cemitério ele tem uma capela dentro dele. Isso é uma igreja, né? Então, igreja e cemitério era tudo junto, tudo misturado. O que acontece na Idade Moderna? A partir do século XVIII, as atitudes do homem perante a morte alternam-se mais uma vez, de modo que essa passa a ser romantizada e o homem dessa época passa a ter complacência com a ideia da morte. O que acontece no século XVIII, né, com os romancistas, principalmente o movimento romântico alemão, né, do idealismo alemão, enfim. O que acontece? Acontece que você morre por uma causa, né? Você agora morre de amor, por exemplo, né? Assim como morria pelo amor cortês, né? Lá atrás, aqui na Idade Média, há um retorno, mas retorna de um outro jeito, né? Retorna de um jeito mais desfalecido, né? Você vai morrer aos poucos, é belo. Morrer devagarinho é tranquilo, né? É a melhor morte que tem. Por quê? Porque no século XVIII você pode fazer os seus rituais mais completos para poder fazer uma passagem mais contundente, mais com consistência, né? Com substância, né? Então, no século XVIII, por exemplo, que está acontecendo na Europa, né? Entre 1750, 1790, por aí. O que? É o movimento iluminista, né? E esse movimento iluminista coloca a razão como centro, né? E essa racionalidade, essa razão, né, vai colocar a morte num lugar que já não está muito sendo suportável, não é? A morte
ela não faz sentido para a razão. Por isso que ela está colocando, ou seja, os iluministas estão fantasiando, estão romantizando, estão idealizando a morte por conta disso. Porque a morte agora está dizendo para a razão que ela não tem sentido de existir. Né? Isso também é interessante. Vamos mais um pouquinho. A partir do século XIX, a morte do outro, o luto é ressignificado. Então, antes do século XIX, você tem um luto, por exemplo, durava muitos dias. Você tinha todos as vestes, né? Você tinha toda a indumentária da morte, né? Claro que isso não é cronológico, isso, eu estou só colocando no tempo e no espaço, mas o luto no século XIX, por conta desse auge da modernidade, numa sociedade industrial e uma sociedade de massa, onde você não tem direitos trabalhistas, onde você não tem direitos civis, só quem vota é homem, a mulher não vota, a mulher só vai votar no século XX. Né? Negro não vota, negro é escravizado, negro não vota. Né? Quer dizer, o luto é ressignificado e passa a ocorrer um exagero do mesmo. É no século XIX, e somente no século XIX, que surge a figura feminina chamada de pranteadeira. Né? As pranteadeiras, né? Choradeira, tem gente que vai chamar de choradeira. Né? É uma profissional do luto. Né? São contratados mulheres, por exemplo, no cemitério para chorarem. E, às vezes, elas nem têm ligação alguma com o defunto. Né? Ela só está ali porque a família pagou e ela está profissionalizando o choro. E por que acontece isso? Porque alguns escritores vão dizer, não o Felipe Herrier, que ele não fala isso, mas outros escritores vão dizer que a gente está criando outras sensibilidades, mas se afastando de algumas. E o choro é uma. O choro é uma expressão, não é? De uma determinada emoção, de uma determinada sensibilidade, e que nesse momento agora a gente precisa, a gente é como se a gente estivesse dando os últimos fôlegos, gastando nossos últimos fôlegos para chorar. E a gente não está conseguindo. E, portanto, a gente terceiriza o serviço. Né? É isso que está acontecendo aí. Tá bom? O luto é ressignificado e passa a ocorrer um exagero do mesmo, o que quer dizer que os sobreviventes aceitam a morte do próximo, mas dificilmente do que em outros tempos. A morte temida não é, por conseguinte, a morte de si mesmo, mas a morte do próximo, a morte do outro. O que acontece aí? O que acontece é que as pranteadeiras, as carpideiras, as choradeiras, né? Tudo vai ser um sinônimo só, tem uma diferençazinha, mas eu não quero tratar disso. Mas são profissionais sintomáticas para a produção do choro coletivo, tá certo? Só que está havendo aí no século XIX, por conta dessa sociedade industrial, uma ressignificação do luto, que agora você não concebe mais. É muito engraçado isso, né? Por exemplo, eu trabalho no Corpo de Bombeiros e é bem recorrente quando você tem um acidente, né? Bater um carro no outro tal, e a gente vai estar ali para poder tirar o sujeito ali das ferragens e tudo mais. As pessoas passam devagarinho ali com seus celulares, devagarinho, e o trânsito, muitas das vezes o trânsito não é por causa da gente não, gente. É por causa das pessoas que ficam ali com o seu celular tentando gravar o horror, né? Gravar a morte, né? Que é isso que está tentando buscar o celular ali. Como que a gente consegue elaborar a morte do outro, mas não consegue elaborar a morte de si mesmo? Você já se viu morto? Né? Você já desejou a morte de alguém. Isso acontece até psiquicamente, inconscientemente, com as crianças, né? Desejar a morte dos pais. Mas dificilmente você vai ver, ou impossível você elaborar a morte de si mesmo. Né? Por quê? Porque a morte de si mesmo não tem representação. Ela vai além, a morte ela vai além da representação.
Quais são as coisas que não têm representação no nosso inconsciente? A morte, o feminino e Deus. Tem outras também, mas eu vou ficar só por essas três. Não, a morte não tem representação no consciente. Ela vai para além. Né? A morte vai para além dessa representação. Né? Vai para além do fálico. Né? A morte temida não é, por conseguinte, a morte de si mesmo, mas a morte do próximo. Essa eu consigo aceitar. Né? Essa eu consigo elaborar. Agora, claro, tem a morte do seu ente querido, do seu irmão, do seu pai, que você foi conectado. Eu não estou falando disso. Não estou falando desse que você tem uma dificuldade de elaboração. É óbvio que você vai ter uma dificuldade enorme de elaboração, e aí o sujeito precisa de um suporte social. Né? A primeira coisa que você faz, qual é a primeira coisa lá na psicologia, enfim, na psicanálise também, que você recomenda quando uma pessoa está de luto? Né? É o suporte social. A primeira coisa é o suporte social. Né? Sem suporte social, a pessoa vai ter uma dificuldade muito forte de elaborar o seu luto, de realização do seu luto. Né? E numa sociedade onde a coletividade está com laço precarizado, isso fica mais agravado. Né? Vamos mais aqui. Interdição e tabu. Entretanto, a partir da segunda metade do século XX, passa a ocorrer uma mudança brusca, na qual a morte deixa de ser familiar, até aí, veja bem, por quê? Por que a partir da segunda metade do século XX? Gente, a gente passou por primeira e segunda... O que eu tenho a ver com Primeira e Segunda Guerra Mundial? Tudo, meu irmão, tudo. Você tem tudo a ver, porque as coisas só estão do jeito que estão, porque a gente praticou genocídio, não só na Primeira e Segunda Guerra Mundial, mas durante todo o século XX, e inclusive até hoje tem, né? Mas o fato é que isso influencia na sua razão histórica, na sua consciência histórica. Né? A morte ela passa a ser uma interdição, mas ao mesmo tempo banal. Banalizou a morte, né? Se banalizou a morte. Né? Agora a gente mata e morre como se fosse qualquer coisa. Né? Passa a correr uma mudança brusca na qual a morte deixa de ser familiar e passa a ser um objeto de interdito. Quer dizer, além da gente fazer com que ela seja banal, eu posso ir até... Depois vocês assistam um filme, está na Amazon Prime, chamada Argentina 1985. Diferentemente da gente, eles passaram por um tribunal de Haia, né? Onde a ditadura, durante a ditadura militar, né, da Argentina, que mais ou menos foi do nosso... A gente pegou ali 25 anos, né, que a gente conta de ditadura militar. Cívico-militar, para a gente ficar mais claro. Né? Mais militar do que cívico, essa segunda ditadura. Né? A nossa primeira ditadura com Getúlio Vargas, de 1930 a 1945, foi mais cívica do que militar. E a nossa segunda ditadura militar, de 1964 a 1985, ou alguns vão falar de até 89, foi mais militar do que civil. E na Argentina também acontece a mesma coisa. Tá? Só que, diferentemente da gente que terminou meio que a brasileira, o máximo que a gente fez foi montar uma comissão da verdade, ninguém passou por tribunal nenhum, ninguém foi julgado de nada, ninguém foi condenado de nada. Né? Na Argentina foram condenados generais, 9 generais. Né? E foram condenados 9 generais, isso porque a promotoria buscou prova, né? Prova e depoimento de mais ou menos 900 testemunhas. 900 testemunhas que passaram por tortura e tiveram os seus parentes mortos pela ditadura, né? Mortos pelo governo. Assistam. Argentina, 1985. Né? Quer dizer, a morte então passa a ser banal. Né? O movimento fascista, né? Os movimentos nazi-fascistas, fascismo na Itália, nazismo na Alemanha, comunismo na União Soviética. Todos esses movimentos políticos, essas estruturas políticas, né, da modernidade, elas banalizaram a morte. Né? E o que acontece? Além de ter banalizado a morte, né, tornou-se estranha, né? Tornou-se interdito. Não se pode mais falar sobre isso. Não se pode falar que morreu alguém, que alguém foi morto, torturado, por exemplo. Não se pode falar que alguém foi
foi enterrado como indigente, né? O fator material importante que impulsionou essa transformação foi a transferência do local da morte. Quer dizer, enquanto estava debaixo do templo, enquanto estava debaixo ali de uma certa camada espiritual, é óbvio que tinha, né, as suas estratificações, suas desigualdades, os seus problemas sociais, né, os seus racismos, né, mas parece que a gente agravou, fez questão de agravar isso, né, quando a gente muda o local da morte, separado do local da espiritualidade, né, quando a gente separa esse lugar, né, coloca esse lugar da morte separado de uma espiritualidade. Agora você não pode mais chorar. É o que acontece, por exemplo, no Facebook. Você não pode mais chorar. Ninguém posta no Facebook chorando a morte de alguém. É claro que se você for lá no Facebook, você vai ver lá perfil de gente morta, né? Perfil de gente morta, PGM. Se você digitar lá no Facebook, você vai encontrar lá perfil de gente morta, onde só coloca ali pessoas que já morreram. Colocam Facebook de pessoas que já morreram, né? Para prestar uma homenagem virtual àqueles que não estão mais entre a gente, né? Mas é considerado aquele perfil tabu. Quando aquele perfil foi criado com um horror, uma aversão, né? Quer dizer, é um escândalo agora você homenagear os mortos, né? Quer dizer, uma coisa que era feita anteriormente, né? E que a gente fez questão de entender que agora a gente é superior à morte, né? Não sei que narcisismo é esse, né? Esse ultra narcisismo, né? A gente agora não, a gente não tem mais ferida narcísica, né? A gente tem 3 feridas narcísicas aí ao longo da história, né? Com Newton e com Freud, enfim, com as descobertas as grandes descobertas, né, do século XV, tem várias feridas narcísicas. Mas chega no século XX, é claro que tem 2 guerras mundiais, mas chega no final do século XX, a gente parece que a gente esqueceu das guerras anteriores e se tornou ultra narcisista, né? Sem ferida, né? Enfim, liso, né? Então, transferência do local da morte, já não se morre em seu domicílio, no meio dos familiares, mas sozinho no hospital. Pô, não preciso nem... Gente, isso é um fenômeno do século XX, tá bom? Então, eu estou dizendo, pô, professor, isso foi bem comum no século XXI. Mas eu estou dizendo para você que isso começou lá no XX, né? Esse afastamento, né? Esse afastamento do sujeito não poder morrer em casa. Por que não pode morrer em casa? Pode morrer em casa porque é tabu, porque é sujo, porque provoca doença. Não. Mas a sensibilidade e a emoção que te conecta ao moribundo, né? Inclusive, o Norbert Elias também seria bom vocês lerem, Norbert Elias, né? Ou Os Moribundos, né? Depois a gente vai ver mais esse livro. Então, o Fim dos Moribundos, enfim. Mas depois vocês colocam isso na internet. Vai dizer o que lá? Vai dizer que é justamente isso, é a sensibilidade que te conecta, a emoção, né? Numa sociedade que você só requer dureza, você tem que ser forte, não é isso que sempre a gente tem em mente? Você tem que ser forte, você não pode esmorecer, você não pode sentir. A gente toma remédio para não sentir, não é isso? Você se enche de Ritalina, você se enche de antidepressivo, né? Para você não sentir. Não posso sentir essa dor. Mas é claro, do ponto de vista histórico, a gente afastou justamente a morte, né, da gente. Então, morre-se então sozinho no hospital. Essas transformações atingem os ritos funerais, os quais passam a ter cerimônias mais discretas. Poxa, se você chegar num ritual fúnebre, começar a fazer um choro ritual, a expressar fortemente, vão dizer que você está maluco, vão dizer que não precisava disso, vão dizer que você está doente, que você não está aguentando. Não, peraí. É,
É a dor da pessoa. É a dor da pessoa. Né? Desde os momentos imemoriais, vocês vão ver na história, que fica aí pelo menos 40 dias de luto. Hoje não tem mais isso por conta da velocidade. Né? Agora, é preciso também a gente qualificar que tipo de luto você vive. Né? Na verdade, a gente nem vive mais luto, a gente perde, não está nem aí. Né? A gente muda de casa, vai de uma casa para outra e, tá tudo bem, me mudei. Sim, mas você perdeu alguma coisa. Você deixou algo para trás. Nos relacionamentos, que é melhor de ver. Troquei de relacionamento como se troca de casa, como se troca de roupa. Mas, quer dizer, a gente não faz mais luto. A gente não dá uma parada, repensa, que faz uma balanceada. Poxa, o que eu errei, o que eu não errei, o que o outro errou, o que o outro não errou, o que aconteceu, o que houve. Não, a gente vai emendando. Parece que essa angústia é uma emenda de angústia. Parece que você vai emendando um relacionamento no outro, um no outro, um no outro. O que é isso? Para tapar um buraco, para tapar uma angústia. É um tamponamento, é um quebra-galho, né? Então, a gente não mais faz luto, né? O nosso luto cotidiano, né? E eu não estou falando de morte mesmo, né? Estou falando de luto do cotidiano, né? Das perdas, né? Condolências breves e um encurtamento do período dos lutos, ou como apresenta Maranhão. Depois eu posso dar essas referências aí do José Maranhão sobre rituais fúnebres. Né? Depois dos funerais, o luto propriamente dito. O dilaceramento da separação e a dor da saudade pode existir no coração da esposa, do filho, do neto. Porém, segundo os novos costumes, eles não os deverão manifestá-los publicamente. Olha só ao nível que a gente chega. Ao nível que a gente chega. Que você tem um luto, né? Um luto propriamente dito, onde você tem um funeral mesmo, onde você. Eu não estou falando do nosso cotidiano, eu estou falando de perder ente querido, como foi a pandemia, por exemplo. Né? Você tem um dilaceramento, né, psíquico, né, de separação, né, porque a dor é imensa, a dor é grande. Né? E aliado aí com o passar do tempo, a dor dessa saudade, essa dor acaba se transformando em saudade, e depois você, com o tempo, acaba sentindo que essa saudade dói. Né? Ela está lá, só que você não pode mais expressar publicamente porque você foi castrado. Né? Você foi castrado segundo os novos costumes. Né? As expressões sociais, como desfile de pêsames, né? Desfile de pêsames era... Bom, eu posso dar vários exemplos aqui do século XIX, como, por exemplo, se fazia muito na África, e isso foi importado aqui no Brasil, que é o cortejo. Né? O cortejo não só público, mas o cortejo privado, que é justamente você juntar um grupo de amigos, de parentes, e ir uma vez por dia a fazer condolências à pessoa que perdeu seu esposo, sua esposa, seu filho, sua filha. Né? Já não se faz mais isso. Né? Cartas de condolência, você escrever, por exemplo, né? Antigamente se escrevia, né, as cartas de condolência, lamentando, tanto do ponto de vista oficial, né, do governo. O governo fez isso quando, nos pracinhas, né, em 1943, né, ainda na época de Getúlio, o governo fez isso, né, uma carta de condolência às famílias. Obviamente que o avião que veio trazendo os corpos deu uma pane, né? Não sei se vocês sabem disso, mas os corpos dos soldados que lutaram na Segunda Guerra Mundial e que morreram, o avião caiu, né? Em 1943, né? 1944, isso. O avião caiu no Oceano Atlântico, né? E aí o que o governo fez? O governo pegou, sabia da importância de se celebrar um ritual fúnebre, fez uma carta de condolências para as famílias, né, oficial, e mandou vir um outro avião de um outro ponto de São Paulo, né, para aterrissar no Rio de Janeiro, de um outro ponto do Brasil, saiu de São Paulo, aterrissou no Rio de Janeiro, com caixão, mas os caixões estavam vazios. Não, isso aí é sacanagem, não, isso aí é para poder
simbolizar a perda. Né? Mesmo num governo, você vê bem, hein? Mesmo no governo ditatorial, que foi o governo de Getúlio Vargas, ainda assim ele se preocupou em ter um ritual oficial do Estado para os heróis, né? Ou os pracinhas da Segunda Guerra Mundial, né? E amparar, ter como amparo, né? Amparo social para essas famílias, né? E as expressões sociais, como o desfile de peso, as cartas de condolência e o trajar luto, por exemplo, desaparece da cultura urbana. Como é que você se veste, né? Como é que a gente se veste para ir num funeral? Se é que a gente vai no funeral. Né? Causa espécie anunciar seu próprio sofrimento, ou mesmo demonstrar estar sentindo. Quer dizer, numa sociedade que você tem que estar o tempo todo maquiado, decalcado, né? Com a felicidade, como é que você vai sentir? Como é que você vai? Você pode até se sentindo, mas como é que você vai expressar isso? Você não expressa. Né? A sociedade exige do indivíduo enlutado um autocontrole de suas emoções, a fim de não perturbar as outras pessoas com coisas tão desagradáveis. Não é isso? É um mal-estar, né? Isso é um mal-estar absurdo. O luto é mais um assunto privado. Não, você não pode ficar triste aqui. Vai ficar triste longe. Você não pode ficar triste aqui no meu trabalho. Tem lugar para isso, vai ficar triste na sua casa. Aqui é lugar de produção. Né? Não é lugar de sentir nada. Né? O luto é mais e mais um assunto privado, tolerado apenas na intimidade, às escondidas, de uma forma análoga à masturbação. Olha aí, falei com vocês que sexo e morte tem tudo a ver. A masturbação foi renegada. Você vai fazer isso no público? Você está dizendo que pode fazer no público? Não estou dizendo isso. Né? Até mesmo porque isso é crime. Né? Isso é até crime. Mas a questão é que o luto e a masturbação foi renegada ao mesmo espaço, ao espaço privado. Né? O luto associa essa ideia de doença. Não pode mais ficar triste. Em Luto e Melancolia, o Freud, que tem esse texto dele, vai dizer isso, vai separar luto da melancolia, porque é justamente isso, que o cara que está entristecido é taxado como doente. Então, Freud, não, peraí. Isso faz parte das emoções humanas. Você não pode patologizar isso. Existe algo aí que é diferente, né? Aí é outra coisa que é a melancolia, é a depressão. Mas o luto não, né? O prantear equivale às execreções de um vírus contagioso. Né? O enlutado deve, doravante, ficar isolado, em quarentena. Por isso que quando eu falei para vocês que o lutamento ele precisa de um suporte social, de um suporte estatal, né? É por conta disso. Porque a gente fez com que o enlutado fosse igual os doentes de coronavírus. São coisas diferentes. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas a gente fez isso. Né? Ou seja, isolamos o enlutado. Né? Não mexe, não fala com ele, não. Não fala com ele, não, que ele está de luto. Não mexe com ele, não, que ele está de luto. Não chama ele para a festa que ele está de luto. Não conversa com ele que ele está de luto. O lutado é um leproso, né? Da Idade Média. Né? Tudo bem até aí, gente? Tudo bem? Vamos continuar mais. O assunto tá pesado. Deixa eu ver vocês aqui. Como é que vocês estão? Caraca. Tá tudo bem aí, gente? Certo? Posso continuar, então? Tudo beleza. Tudo beleza? Deixa eu ver o chat aqui, como é que tá. Eu vou continuar lá, tá? Tudo ótimo. Maravilha. Pode continuar. Os arquétipos, as carpideiras, isso, Soli, ensinar sobre a morte, ensinar sobre a lei da vida, isso aí. A minha... isso. Mas o que a gente tem aqui? Já morri, sim, mas não me vi.
As pessoas têm muito medo da morte, mas esse medo foi algo construído. Arlindo, o seu som está aberto aí. Sei. Saúde, Arlindo, feche seu microfone. Pô, desculpa. Eu já morri sim, então. As pessoas têm muito medo da morte, mas esse medo foi algo construído em camadas. Está delimitado 15 dias, a Sony está falando isso aí. 15 dias, né? Mas o DSM é da ordem da psiquiatria, né? Então, e aí, é claro, ele está estabelecendo 15 dias, mas você varia de emoção para emoção, né? Muito bem. Mais o quê? Mas Até ele hoje, quer quando dizer, Pode falar, que depois disso, ele quer dizer que depois disso, você passa a ser patológico. Então você tem um limite, quer dizer, então a singularidade não existe, não interessa quantas pessoas na sua família morreram, se foi ou se não foi fácil, se você tem ou não tem significante suficiente para suportar aquilo por quanto tempo, quer dizer, nivela todo mundo por baixo e delimita você que acha que em 15 dias todo mundo já está liberado. Então, foi só nesse sentido que eu quis dizer, né? Existe, e aí você vai procurar um psiquiatra, ele vai te dar ou não, entendeu? É capaz que diga que você precisa de um tarja preta porque você já devia ter feito esse luto e não fez por quê? Exatamente, exatamente. E aí ele não, passou os 15 dias, não, você prolongou esse luto, é um luto complicado, tem esse termo, né? A psicologia tem esse termo. Uhum. Se chama luto complicado. Depois vocês podem até procurar essa expressão. E aí medicaliza. Né? Ronald, é até uma cara. Eu gostei muito do que a Soli trouxe, porque é até uma característica do CID, né, do DSM, exatamente cada vez mais sequestrar as subjetividades, capitalizar essas subjetividades. Então, a tristeza se torna um problema. Né? O luto se torna também um problema. Então, quanto mais se capitalizar as subjetividades, mais se fortalece a indústria farmacêutica. Exatamente. Vamos lá. Então, eu vou partilhar aqui de novo para a gente começar a fazer os finalmente aqui. Beleza. Não, acho que não é esse aqui, não. Compartilhei errado. Muito bom. Gente, eu vou continuar aqui. Vocês estão me vendo? Vocês estão vendo aí minha... Deixa eu ver se eu partilhei aqui, peraí. Ainda não. Não, né? Peraí. Não. Tudo bem. Estão me ouvindo? Estão, né? Tô on aqui. Estamos ouvindo. Maravilha, gente. Vamos continuar, então. Eu vou fazer agora a gente vai... Bom, já vim aqui até com vocês. E a história da morte no Brasil. Deixa eu partilhar aqui. Eu vou partir de um poema. Né? Agora, para a gente dar uma aliviada, eu vou partir de um poema. Peraí. Muito bom. Eu vou partir de um poema. Deixa eu só botar aqui, que é o seguinte. Eu não estou conseguindo compartilhar não, mas eu vou declamar assim mesmo. Né? É um poema do Leandro Gomes de Barros e eu achei muito interessante assim, né? Sobre as questões da vida e tal. Tá todo mundo me ouvindo direitinho, né? Sim. Maravilha. Sim. Vamos lá. Leandro Gomes de Barros, ele tem um poema muito interessante que vocês vão esbarrar com esse poema em qualquer lugar por aí. Ele é bem famoso, inclusive foi declamado pelo Ariano Suassuna, enfim. Se
se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar: ué, que é que sofremos tanto quando viemos para cá? Que dívida é essa que a gente tem que morrer para pagar? Perguntaria também como é que ele é feito, que não dorme, que não come, e assim vive satisfeito. Porque foi ele não fez? Por que foi ele que não fez? Não fez a gente do mesmo jeito? Porque existem uns felizes e outros que sofrem tanto. Nascemos do mesmo jeito. Morramos do mesmo canto. Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? Esse finalzinho é bem interessante. Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? Quer dizer, tem um excesso aí, né? Tem um excesso aí. Então, isso é muito interessante. Por quê? Porque agora a gente vai entrar nas produções antes dos anos 90, né? E também sobre história da morte no Brasil, tá? A gente vai entrar nisso. Eu vou falar um pouco desses processos que aconteceram, né? Eu acho até que a gente vai até caminhar pros finalmente, tá bom, pessoal? Eu vou estar caminhando aí para finalizar. A gente vai deixar aí pelo menos uns 15 minutos, tá bom, Jairo? Para a gente conversar mais um pouco sobre tudo isso. Pode ser, Jairo? Jairo. Tá tranquilo, Ronald? Pode sim. Então vamos lá. À Então vontade da vamos. coordenação. Maravilha. Gente, eu estou aqui tentando compartilhar, mas não tem problema não. Vocês anotem aí. História da morte no Brasil. Essa é a última tela. História da morte no Brasil. Aí vocês colocam embaixo assim: produções antes dos anos 90. Gente, a história da morte no Brasil, eu vou tentar aqui trabalhar as produções, né, que ocorreram aí desde os anos 90. A história da morte é uma história recente, né? A história do morrer, da morte, é uma história recente, tá bom? Ou seja, tem sido produzida no Brasil muito agora, né? História política já tem muito tempo, história religiosa, né? Religiosa, cultural, religiosa, já tem muito tempo também, mas a história da morte enquanto campo cultural, ela é recente, né? Então, eu começo aí na produção dos anos 90, né? Claro, os anos 89, né? Quando a gente percebe aí os anos 80, no final dos anos 80, quando a gente percebe uma multiplicidade de produção do Império do Brasil, né? O pessoal está escrevendo muito o Império do Brasil nos anos 90. Isso justamente porque a gente, final dos anos 80, início dos anos 90, porque a gente está saindo de uma ditadura, a gente não sabe muito bem o que é uma democracia verdadeiramente consolidada, a gente não sabe o que é isso. E então os estudos sobre o Império do Brasil, que na época era o que mais chegava, né? Tanto o Juscelino Kubitschek, né? O período de Juscelino Kubitschek, quanto o período do Império do Brasil, vão ser as nossas referências aí para ser mais ou menos, bem mais ou menos o que é uma democracia, mas a gente não tem, né? Nessa época. Então essas produções vão começar a ser fomentadas, né? E aí a gente tem aí a história do Brasil, da história da vida privada no Brasil, né? O livro do historiador do Luiz Felipe Alencastro, né? Que vai mobilizar aí o Império, a Corte, a Modernidade Nacional. Depois vão ser organizados num único volume, inicialmente são 3 volumes, depois passa para ser um volume, estudando todo o Brasil oitocentista, né? E incluindo aí os costumes fúnebres, né? A História da Morte do Brasil tem um artigo ali nesse volume e tal, bem ensaiando. Só que especialização mesmo a gente vai ter João José Reis, anotem aí, João José Reis, A Morte é uma Festa, né?
A gente vai ter aí o de Marta Abreu, João José Reis, A Morte de uma Festa, depois a gente fala. Vai ser Marta Abreu depois, O Império do Divino. Ela vai publicar também O Império do Divino, falando alguma coisa sobre a história da morte nos anos 2000. E a Mariana Moazzi aí dos 2008, né? As Memórias da Viscondessa, trabalhando aí um pouco do Diário da Viscondessa, né? E aí são os exemplos que a gente tem aí que marcaram essa questão da religiosidade da memória e ensaiando para a morte, tá bom? Bom, uma das primeiras obras que a gente tem sobre a morte é Os Vivos e os Mortos no Brasil Colonial, da Antropofagia à Água do Batismo. Vocês anotem aí também, que é bom para a leitura. Maria da Glória Porto Koch, com K, né? Koch, K-O-K, tá bom? Vai ser publicado em 1993, né? E aí ela vai tentar entender aí a relação entre vivos e mortos numa das primeiras, digamos assim, relações que a gente vai ter, que é a indígena. A gente não para pensar que a gente também tem uma clivagem de Tupi-Guarani, né? Uma clivagem indígena. Né? A gente tem que entender que a gente faz parte desse campo aí indígena, tá bom? Dos povos originários ou os povos tradicionais. A gente tem uma herança imaterial desses povos, né? Então a gente precisa entender isso, né? E aí a autora ela começa nesse livro, nessa tese, falando que essa mistura que foi criada em catolicismo, principalmente catolicismo jesuíta, né, os costumes funerários indígenas aqui no Brasil, né, na América Portuguesa, são em função dos costumes antropofágicos. Eu vou explicar o que é isso. Né? Meu Deus, como é que é isso? As pessoas comiam umas outras, professor? Não, não é bem isso. Que o ritual antropofágico, inclusive, tema carro-chefe, digamos assim, da semana de 1922, né, e que, inclusive, a gente está comemorando aí a semana de 22, 100 anos da semana de 22, né, da Semana de Arte Moderna, apesar de a Semana de Arte Moderna ser uma mudança ou uma revolução elitizada, burguesa, ela trouxe algumas coisas que valeram a pena, né? E o que acontece? Esses costumes antropofágicos, né, envolvia justamente o pranteamento dos mortos. Porque os portugueses, para parar para pensar, ou pelo menos eu faço isso num texto, eu chamo de tribo portuguesa, né, para estranhar mesmo, a tribo portuguesa. A tribo portuguesa, quando chega aqui, né, não tinha o costume de chorar com os mortos. Né? Quem tem o costume de chorar aos mortos, o pranteamento ao morto, a lamentação, né? As lamentações, o pranteamento dos mortos é um costume também indígena, tá bom? Obviamente que essa mistura não se deu sem resistências, né? Porque esse pranteamento ao morto é indígena também. Claro, você tinha uma festa, né? Algumas, o Tupi-Guarani e algumas outras eu vou chamar de tribo, tá? Ou grupos, né? Alguns grupos indígenas, eles faziam festa quando morria alguém, né? Só que, justamente, o Tupi-Guarani que vai desenvolver o pranteamento ao morto. Por quê? Por conta de um estreitamento das relações com os portugueses, né? Então, ela identificou também que essa mistura que se fazia entre a tribo portuguesa e Tupi-Guarani não se deu sem conflitos, né? Por quê? Porque a catequese estava impondo esse processo a eles. Né? E aí, o que acontece? Acusavam os tupis-guaranis de paganismo, idolatria e canibalismo. Né? Ela vai falar isso na tese dela. Né? Essa última buscava combater certas formas de rituais e atitudes que eram tidas como heréticas e condenatórias, indo de contra o ordenamento oficial. Quer dizer, se o indígena chegou lá, era para chorar, e ele começou a dançar, tá errado, isso é paganismo, isso é demônio. A igreja, os jesuítas diziam, isso é demônio, isso é idolatria, não pode fazer isso. Claro que houve resistências e conflitos por conta disso. Outra questão aí foi a tese da historiadora Ana Cristina Araújo. Né? Ana Cristina Araújo
também uma tese interessante, né, para trabalhar, porque ela vai escrever A Morte em Lisboa, tá bom? Atitudes e representações de 1700 a 1830, e ela vai falar que existiam manuais de devoção lá em Portugal, e que acabou parando aqui no Brasil, né? E quando bateu aqui foi sucesso editorial. Best-seller essas devoções, essas manuais de devoção, né? Dizendo como que você deve se portar, né? Durante um funeral, né? Produzido em larga escala, comprovou a grande circulação de diretrizes que orientavam a prática do bem morrer para eles, né? Para Portugal, né? E o que acontece? Um desses manuais, né, falava que você tinha que, primeiro, trabalhar o processo de conversão nos povos originários, né, nos indígenas, com vamos dar assim, uma doutrina do fim, né, ou seja, o mundo vai acabar e a sua alma vai para onde? Os indígenas não entendiam absolutamente nada disso, né, não tinham uma compreensão dessa natureza. Então, como é que eles começavam a fazer? Os jesuítas começaram a botar roupas coloridas em tom avermelhado. Por quê? Porque na hora de pregar e na hora de falar sobre o fim e na hora de falar que a sua alma vai para o inferno, o indígena não entendia muito bem isso, mas entendia as cores avermelhadas, que afigurava aí a castigos terríveis, né? Eles não entendiam o que era inferno propriamente, mas entendiam o que era fogo, né? Justamente pelas roupas coloridas que os padres jesuítas vestiam na hora de fazer a sua pregação, né? Você vê como é que a gente foi colonizado, né, gente? A gente foi muito colonizado, né? As estratégias são a nível do inconsciente. Quando o Jairo falou que o inconsciente, que discutiram com ele quando disseram que o inconsciente não tem cor, tem cor sim. O inconsciente tem cor, o inconsciente tem colonização, tá certo? A gente foi colonizado inconscientemente também, tá bom? Jairo, eu vou parar por aqui, eu ia avançar um pouco para os anos 2000, mas eu vou parar aqui com essa... Vou deixar para a semana que vem a gente falar dos cemitérios dos Pretos Novos, tá bom? Que a gente vai lidar... Semana que vem, a gente vai falar sobre práticas higienistas, né, sanitaristas aí de 1830. A gente vai falar do processo de secularização do cemitério de 1870 e vai falar do cemitério dos Pretos Novos do Valongo. Você não pode perder na semana que vem, que isso é importante, tá bom? Um cemitério que foi fechado em 1830, em decorrência aí de inúmeras reclamações dos seus vizinhos, onde os corpos negros eles não tinham direito de ser sepultados dignamente, não tinham ritual para eles serem sepultados. Ao contrário, esses rituais eles foram retirados, foram excluídos por reclamações de moradores em volta desse cemitério, que tinha cheiro ruim, que esse cemitério estava atrapalhando o comércio, que esse cemitério impedia o tráfico, né? Dali do Cais Valongo, né? Atrapalhava o tráfico, né? A gente vai falar tudo disso semana que vem. Tá bom, Jair? Tá ótimo. Pode abrir Para o pessoal aí que está preocupado em relação à presença, essas coisas todas, gente, olha só. Eu parto do princípio que nós estamos no minicurso. Não é um curso de graduação, não é um curso de ensino médio. É um minicurso para pessoas que já são, né, que já têm uma certa responsabilidade acadêmica. Então eu não fico preocupado com essa questão de assinar a presença, isso e tal. Tá bom? Fica tranquilo, você está no grupo, está fazendo parte aqui com a gente, já ficou bem na foto. Eu quero agradecer também a Renata Pereira, que está aqui comigo, amiga, historiadora, artista plástico. Tu viu a Renata aí, Ronald? Renata está aqui. Muito obrigado pela sua presença, querida amiga. Travou tudo aqui. Fiquei muito feliz de você estar aqui com a gente. E o grupo continua esse debate. Nós temos agora 2 grupos, o Defaságio 1, onde a maioria está, e nós abrimos agora um segundo, porque algumas pessoas
ainda tem gente, acabei de receber a ligação aqui agora de uma pessoa, dá tempo aí de se inscrever? Eu falei, dá. Quero entrar, quero fazer parte. Vem fazer parte. Então, lembrando que acho que hoje é o último dia, né, Ronald? Hoje é o último dia para você. Hoje é o último dia. Quem não se inscreveu... quem não se inscreveu... Agora, você pode, sem problema algum, participar aqui do curso, mas o certificado acaba hoje. Acaba hoje. Então, quem ainda não se inscreveu, hoje é o último dia. Se não se inscrever, lá no SIGA vai ficar sem o certificado, porque não tem como inscrever depois, tá bom? Beijo. Beijo no coração de todas e todos vocês. Na semana que vem nos encontramos aqui novamente. Tá? E o grupo é para fórum de discussão do nosso tema, por favor. Vamos manter aí as nossas mentes voltadas para esse tema, tá bom? Beijo, boa noite, pessoal.